Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 5. Nós leremos dos versículos 21 do capítulo 5 até o versículo 4 do capítulo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome, porque estamos aqui nesse lugar, porque fomos encontrados pelo Senhor, e o Senhor nos fez pertencer ao teu povo. Ó Deus, agora que estamos diante da tua palavra, fala aos nossos corações, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Ajuda-nos na compreensão, no entendimento e na aplicação da tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Fique atento na leitura que eu vou pedir a sua ajuda em alguns momentos. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Só as mulheres esposas, o 22. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Os homens casados, o versículo 25. Ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Os filhos, todos somos filhos, então todos vamos ler o versículo 1 do capítulo 6. Vamos juntos? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos os pais, homens casados, homens pais, lê o versículo 4 juntos. E vocês, pais, não provoquem os filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando, o nosso tema desse ano é vivendo o propósito, ou vivendo os propósitos de Deus. E Deus tem um propósito para a família, né? A família você completa essa frase facilmente, nem preciso dizer, né? A família é um projeto de Deus. É verdade. A família foi projetada por Deus. Foi Deus quem criou o primeiro casal. Foi Deus quem os uniu. Foi Deus quem os deu filhos. E foi Deus quem estabeleceu a maneira que homem e mulher se relacionariam. O que é a família? Qual é o propósito da família e como uma família deve viver.
A família é um projeto de Deus. E quando Deus projeta a família, Deus projeta a família para ser um lugar onde deve haver amor, paz, união, ajuda mútua, mas também um lugar onde o reino de Deus precisa avançar. A família foi projetada por Deus para que o reino de Deus avance dentro da família, ou seja, para que ele reine nas vidas no lar, mas que também o reino de Deus avance através da família. A família é um projeto de Deus e Deus tem propósitos para a família, para a vida familiar, para a vida no lar. A família é certamente uma das áreas mais importantes nas nossas vidas enquanto indivíduos. Eu estou ali, às vezes, dando aula no ensino fundamental, e é muito bom ser professor do ensino fundamental. Tem desafios, mas é muito bom, e eu falo isso com os alunos. Mas tem algo que eu falo para os meus alunos muitas vezes, porque eu desejo que eles queiram ter uma família saudável. E eu digo para eles assim: é muito bom estar com vocês, mas é muito bom quando o meu dia de trabalho acaba e eu volto para estar com a minha família. E ver os meus filhos e ver a minha esposa é muito bom. A família é uma das áreas mais importantes das nossas vidas, como ela é fundamental para o nosso viver, como a família é fundamental para a igreja, para a sociedade. Porque famílias equilibradas, famílias saudáveis, famílias que vivem o padrão estabelecido por Deus, constituem uma igreja forte e saudável. Quando uma igreja é formada por famílias bem firmadas nos planos de Deus, essa igreja é forte. Essa igreja é saudável. Essa igreja avança. E assim também, quando a gente vê uma sociedade formada majoritariamente por famílias equilibradas, saudáveis, que vivem os planos e os propósitos de Deus, essa sociedade também vive dias melhores. A família é fundamental. No entanto, nós sabemos muito bem que a família enfrenta os seus desafios, desde a primeira família estabelecida por Deus. Foi desafiada. E você sabe muito bem o que aconteceu com a primeira família, porque se desviou dos planos e dos propósitos que Deus tinha para que ela vivesse. O pecado entrou, e logo, imediatamente, a família começou a se corromper, os relacionamentos começaram a se desfazer, porque o relacionamento com Deus foi quebrado, o relacionamento entre marido e mulher foi ali quebrado também, um começou a acusar o outro, daqui a pouco os filhos que vieram já ali tiveram problemas de relacionamento, a ponto de um assassinato acontecer na primeira família. Tudo isso porque a família se afastou dos planos e dos propósitos que Deus tinha para que ela vivesse e continuasse a desfrutar da maravilhosa bênção que é viver em família. Então, meu irmão e minha irmã, essa palavra, a palavra de Deus vem nesse texto trazer algumas instruções importantes para maridos e esposas, filhos e pais, a respeito de como deve ser a vida familiar no lar. Como devem ser os relacionamentos entre pais e filhos, entre maridos e mulheres, Instruções que devem servir como um norte, uma direção, a respeito da maneira de quais são os papéis do marido e da mulher, dos pais e dos filhos, de acordo com aquilo que Deus quer, para que uma família seja viva de forma saudável, feliz, para que vivam e desfrutem das bênçãos de Deus e também sejam uma bênção no mundo. E algo que nos chama a atenção quando a gente lê esse capítulo, esse texto que nós lemos, é que
para que esses princípios, esses papéis sejam cumpridos, o papel de marido, o papel de esposo, o papel de filho, o papel de pais, sejam vividos de acordo com o que Deus quer, não há duas alternativas. Há apenas uma maneira pela qual nós podemos vivenciar essa realidade planejada por Deus no lar. E a única maneira de vivermos essas realidades que nós acabamos de ler aqui, em família, é quando nós vivemos em família um ambiente governado pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra alternativa. Só é possível que sejamos os maridos que Deus quer e amemos as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, se o Espírito Santo de Deus governar as nossas vidas. Só é possível que esposas voluntariamente se submetam à liderança dos seus maridos nesse mundo, se as esposas forem governadas pelo Espírito Santo. Só é possível que filhos alegre e voluntariamente se submetam à liderança dos seus pais, como se submetem ao Senhor, se os filhos forem governados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é possível que pais não levem os seus filhos à ira, não provoquem os seus filhos à ira, mas pelo contrário, os ensinem, os disciplinem. A disciplina aqui é treinamento, os treinam, os discipulem no caminho do Senhor. Se os pais forem governados pelo Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque na nossa Bíblia, na sua Bíblia, se você abriu a Bíblia, a gente começou a ler a partir do versículo 21, e a impressão que nós temos é que iniciou-se um novo assunto aqui. Mas quando nós lemos quando nós olhamos para o texto no original, o texto original não começa o versículo 21 não é o início de um novo tema. Na verdade, o versículo 21 é a conclusão de um tema que vai ser explicado posteriormente. Na verdade, essa é uma frase que começa no versículo 15. Onde a palavra de Deus começa a dizer assim: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí a palavra de Deus vai falando quais são os resultados de sermos governados pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor do Senhor. Então, esse viver, e quando Paulo começa a dizer, esposas, que cada uma se sujeite ao seu próprio marido, Paulo está começando a descrever, a palavra de Deus está começando a descrever detalhadamente o que ele quer dizer quando diz: sujeitem-se uns aos outros, ao Senhor, como um resultado da governança do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus, esse texto, essa vivência, essa realidade só pode ser vivida no lar se o Espírito Santo de Deus governar. Se o Espírito Santo de Deus presidir as nossas vidas. Se nós permitirmos, entregarmos as nossas vidas para que o Espírito Santo nos encha e nos governe. Enquanto esposas, maridos, filhos e pais. Então, o sujeitem-se uns aos outros é uma parte do primeiro mandamento e principal: encham-se do Espírito Santo.
é uma parte, né, de qual é o resultado de obedecer ao mandamento, de deixar ser governado pelo Espírito Santo. É como se Paulo, a palavra de Deus, dissesse assim para nós, para mim e para você: enchei-vos do Espírito Santo, esposas, e que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Enchei-vos do Espírito Santo, maridos, e que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Enchei-vos do Espírito Santo, filhos, e obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Enchei-vos do Espírito Santo, pais, e não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu irmão, você consegue entender o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Você deseja viver na sua família e no seu lar os propósitos de Deus? Amém? Você deseja desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a vida em família? Amém? Então a nossa vida precisa ser governada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos nos render ao agir do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, e deixar Ele nos guiar nesses relacionamentos. Porque se Ele reinar nas nossas vidas, a nossa família viverá os propósitos de Deus, e nós desfrutaremos do que Deus tem para a família desfrutar. Então, o segredo para viver essa realidade é o governo do Espírito Santo. O segredo para viver essa realidade, quando nós olhamos para esse capítulo, está em compreender que é necessário viver os relacionamentos familiares baseados em quem somos em Cristo. A carta aos Efésios vai falar a respeito da nossa identidade em Cristo, vai falar a respeito de quem nós éramos antes de Cristo e a respeito de quem nós somos em Cristo. E a vida familiar deve ser vivida baseada na nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós tentamos encontrar motivos para, quando a família não está vivendo, né, bem, a gente começa a tentar encontrar alguns motivos. Às vezes o marido e a mulher não estão se dando bem ali, está tendo alguns problemas. A gente chama no Casados para Sempre comunhão intensa, né? Está tendo muita comunhão intensa. E aí a gente começa a pensar assim, em incompatibilidade de gêneros. Meu irmão, eu não encontrei isso na Bíblia. A gente começa a tentar encontrar uma série, porque o meu marido é imaturo, ele foi muito mimado, né? Ou a esposa, e a gente começa a encontrar uma série de motivos para tentar explicar por que a gente não está vivendo e não está desfrutando daquilo que Deus tem para nós. A gente começa a encontrar, né, filhos que a gente começa a pensar assim, por que meu filho não está obedecendo? Por que não está vivendo de acordo com, né, uma criança cristã? A gente começa a tentar encontrar uma série de motivos. Mas, quando a palavra de Deus vem falar a respeito de por que essas coisas acontecem, a razão não é outra senão o pecado. Essas coisas podem até influenciar, pode até ter algum peso, mas no final das contas, maridos e mulheres muitas vezes não se entendem por causa do pecado. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Dureza do coração. O problema, muitas vezes, de a gente não conseguir se entender e não viver um relacionamento saudável, é porque muitas vezes, na verdade, o nosso coração é duro em relação ao agir do Espírito Santo.
Porque se ouvíssemos o Espírito Santo de Deus falar, eu, marido, a respeito de como eu devo cuidar da minha esposa, a respeito de como eu devo ser um marido e seguir, meu irmão, minha esposa vai desfrutar do melhor marido do mundo. Se a minha esposa ouvir o Espírito Santo de Deus a respeito de como ela deve ser enquanto esposa e seguir, eu tenho a melhor esposa do mundo. Mudei a frase, né? Eu falei que ela teria, eu já falei que eu tenho. Né? Ela nem está aqui para ouvir, depois ela ouve. Mas é a dureza do coração. Em Tiago capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? E o dentro de vocês aqui é na vossa carne. E a carne aqui é a carne pecaminosa. A carne que resiste ao agir do Espírito Santo de Deus. A carne que é dura, muitas vezes, de ouvir a palavra e obedecer. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, a palavra de Deus diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. E em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz assim: porque do coração, da carne, procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então você consegue compreender que o real motivo, muitas vezes, de não vivermos e desfrutarmos de uma vida familiar projetada por Deus, é o pecado, é a gente dar brecha para que o pecado tome lugar e a gente não siga aquilo que Deus quer através do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus, no capítulo 5 de Efésios, nos versículos 15 a 17, diz assim: portanto, vamos ler juntos o 15 a 17? Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, quando diz, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábio, né? Ele está dizendo que a gente precisa ter uma percepção espiritual a respeito da nossa conduta familiar. Nós precisamos ter uma percepção espiritual. A percepção espiritual, ela não é baseada em opiniões. Uma percepção espiritual é baseada na palavra. É baseada na voz do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos de uma percepção espiritual a respeito da nossa conduta enquanto cumprimos os nossos papéis, porque nós fomos transformados por Deus, pelo Espírito Santo. E nós não podemos mais viver como se não tivéssemos sido transformados. Nós fomos transformados por Deus. E assim a palavra de Deus diz assim no versículo 8: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Você está entendendo que a palavra de Deus vem nos orientar a respeito da vida familiar? É dentro desse contexto que a palavra de Deus vem nos dizer: mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam aos seus pais como ao Senhor. Pais, ensinem, não provoquem os seus filhos a ira, mas ensinem, disciplinem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque nós fomos transformados.
Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos tirou do império das trevas, onde não éramos capazes de viver essa realidade. Estávamos mortos espiritualmente, escravos do pecado, escravos do esquema do mundo, escravos de Satanás, mas Deus nos tirou desse lugar. E nos colocou num novo reino, no reino do Filho do seu amor. Ele nos fez filhos da luz. Pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo, que foram santificadas, escolhidas, separadas. É isso que Efésios diz lá no capítulo 1. Nós não podemos viver a nossa vida familiar como se não tivéssemos sido transformados por Deus em filhos da luz. Nós não podemos viver a nossa vida familiar nos padrões do mundo, onde o mundo vai dizer que a mulher não tem que se submeter a ninguém, de maneira nenhuma ao seu marido. E esses dias eu estava vendo uma mulher dizendo assim: por muito tempo eu vivi assim. E por isso, eu tive um preço psicológico muito grande. E eu deixei de desfrutar de tudo, de muitas coisas que Deus tinha para eu desfrutar, vivendo uma vida familiar saudável com o meu marido, me submetendo à sua liderança. Nós não podemos viver a vida familiar como se não tivéssemos sido transformados por Deus e viver como maridos. E o mundo vai dizer que a gente tem que ser egoísta, a gente pensa em si mesmo, né? Não importa se vai agradar ou não vai agradar a esposa, se vai fazer bem ou não vai fazer bem para a família, importa o que eu quero fazer. Eu sou o marido, né? Eu sou o chefe. E aqui sou eu quem dita as regras, eu faço o que eu... Não é esse o padrão de liderança que a palavra de Deus vem nos orientar enquanto maridos. A liderança que a palavra de Deus vem nos trazer é uma liderança sacrificial, uma liderança de amor, uma liderança que visa o bem do lar, que visa o bem da esposa, que visa o bem dos filhos. Nós não podemos viver enquanto filhos de acordo com os padrões do mundo, que vai nos orientar dizendo: olha, se rebelem contra toda a liderança, não obedeçam aos seus pais estão ultrapassados. Não é assim? Seus pais não sabem de muita coisa, eles não conhecem. Não, viva da maneira que você acha. Não, meu irmão. Não é esse o padrão que Deus quer para nós enquanto filhos de Deus. Deus quer de nós que vivamos enquanto filhos da luz, como filhos que se submetem alegremente aos pais, enquanto os pais nos ensinam no caminho do Senhor. Giovana já olhou para o lado e falou assim: meu pai já falou isso lá em casa, né, Giovana? Nós não podemos, se queremos que a nossa família viva os propósitos que Deus tem para nós e queremos desfrutar das bênçãos que Deus tem para a família, o Espírito Santo precisa reinar. O Espírito Santo precisa governar a nossa vida no lar. É isso que a palavra de Deus vem nos orientando, vem falando aos nossos corações, né? Não existe outra solução se é o pecado quem traz os problemas, é só o Espírito Santo quem pode nos fazer viver sem estar debaixo dessa realidade pecaminosa. Só o Espírito Santo pode. Então, meu irmão e minha irmã, a ideia aqui é a seguinte: pastor, então é o Espírito Santo quem faz tudo? A ideia aqui é:
Deixa o Espírito Santo reinar. Deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Mas o Espírito Santo, ele governa te capacitando a fazer aquilo que você deve fazer. Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês estão preocupados? Olha, não fique preocupado com o tempo. Vocês precisam saber de uma coisa. Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo vai capacitar vocês. O poder do Espírito Santo, o poder dinâmico do Espírito Santo vai vir sobre vocês. Mas vocês serão capacitados a viver a realidade que vocês precisam viver. Então, quando nós falamos em deixar o Espírito Santo governar, deixar o Espírito Santo reinar, nós não estamos dizendo que nós não temos nenhuma responsabilidade dentro dessa realidade, dentro dessa dinâmica. Pelo contrário, o Espírito Santo vem com a sua unção, vem com o seu poder, vem com a sua presença e transforma as nossas vidas. O Espírito Santo vem com a sua unção, o seu poder, com o seu agir e muda a inclinação dos nossos corações. O Espírito Santo vem derramando dons, talentos, capacitação. Mas nós precisamos responder ao agir do Espírito Santo dizendo: eu sou o templo do Espírito Santo. Poucos dias eu estava conversando com um dos meus filhos e ele estava dizendo assim: pai, vocês vão saber quem é porque não tem como. Pai, eu não consigo obedecer a isso aqui. Eu não consigo. E eu disse para ele assim: você consegue. Porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Não é na sua força. Não é no seu poder. Mas é no poder do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo, meu filho. Leia a palavra. Medite na palavra. Ore. Invista um tempo com Deus. Porque assim o Espírito Santo vai encher a sua vida. O Espírito Santo vai governar a sua vida. E Ele vai te dar condições de fazer aquilo que você precisa. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que nós precisamos fazer. Você quer ser um marido melhor, meu irmão e minha irmã? Quantas vezes eu paro para pensar a respeito da minha vida como marido, a respeito da minha vida como pai, a respeito da minha vida como filho, eu digo: Senhor, eu gostaria e eu quero ser melhor. Eu sei que a sua família é uma bênção. Eu sei que a sua família é uma bênção. Mas você crê que a sua família pode ser ainda melhor? Eu creio. Eu creio. Eu sei que eu tenho sido buscado ser um bom marido, mas eu sei que eu posso ser um marido melhor para Renata. Eu tenho buscado ser um bom pai para Giovana, para o Pedro e para o Daniel, mas eu sei que eu posso ser um pai melhor. Eu sei. Porque a obra do Espírito Santo na minha vida ainda não foi concluída. E é dentro dessa realidade que eu e você vivemos. A sua família já é uma bênção. Mas a sua família pode ir ainda além. Você, enquanto esposa, pode dar mais um passo na direção de ser uma esposa nos padrões de Deus. Você enquanto marido, nós enquanto maridos, você pode ainda dar mais um passo na direção de ser um marido de acordo com os padrões de Deus. Você enquanto filho, você ainda pode dar mais um passo na direção de ser um marido, um filho, uma filha de acordo com os padrões de Deus. E assim, a sua família viver os propósitos que Deus tem para a sua família. E a sua família desfrutar das bênçãos que Deus tem para a vida no lar. Deixa o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Encha-se do Espírito Santo.
Ore. Ore sozinho. Ore com seu cônjuge. Ore com os seus filhos. Leia a palavra. Leia sozinho. Medite. Medite com o seu cônjuge. Medite com os seus filhos. Invista um tempo buscando a presença de Deus sozinho. Mas invista um tempo buscando a presença de Deus com seu cônjuge, com seus filhos. O Espírito Santo de Deus vai governar o seu lar. E a sua família vai viver o propósito que Deus tem. E vocês irão desfrutar das bênçãos que Deus tem para a vida familiar. E Deus será exaltado, glorificado, ainda mais, através da sua família.